Olá pessoal, eu sou Artênia Almeida, colaboradora do IRPA, e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre banco de forragem, como fazer e também da sua importância. É comum algumas famílias terem a palma, um banco de palma. Só que é interessante também a gente dar uns passinhos a mais e fazer um banco de forragem mais diversificado. E não só com palma, porque a palma ela vai ser rica em água. Mas a gente vai precisar de proteína durante o período seco, que a caatinga não está dando não tem a quantidade de alimento necessária para suprir as necessidades do animal. Então a gente precisa suplementar. E essa suplementação ela é feita através do fornecimento de outras plantas, como a glicídia, a leucena, a pornúncia, que são plantas resistentes, adaptadas aos semiáridos e conseguem sobreviver aos períodos de seca e estiagem que nós temos na nossa região. Nesse sentido, a nossa ideia é que a gente faça um banco de forragem nessa videoaula diversificado. Então a gente não vai fazer um só de palma, a gente vai fazer com palma, glicídia, leucena e pornúncia, porque a gente vai ter água que vem da palma e a proteína que vem da leucena e da glicídia. Lembrando que quando a gente vai montar um banco de forragem, a gente precisa se preocupar com algumas questões, como por exemplo, a época de plantio em que a gente vai fazer, porque tem plantas que tem um problema maior com água, como a palma. Não, a gente quando vai plantar a palma, a gente planta um pouco antes de começar a chover, porque se começar a chover ela vai apodrecer. Então, já a leucena, ela precisa de água para começar a se desenvolver, então a gente planta ela logo depois que inicia o período chuvoso. E a pornúncia e glicídia, a gente pode começar ali nas primeiras chuvas, a gente pode fazer o plantio delas. Além de pensar nessa época do ano que a gente vai fazer esse plantio, a gente também precisa pensar na distância que uma planta vai ficar da outra, porque ela precisa crescer. Então ela vai crescer tanto para baixo, em suas raízes, quanto para cima, na sua copa. Então a gente precisa respeitar esse espaço para que haja o crescimento dessas plantas. Plantas menores, como uma melancia forrageira, por exemplo, se a gente fosse colocar no meio da linha, a gente tem que ficar atento se as plantas maiores, como a glicídia e a leucena, não vão fazer o sombreamento dessa melancia e impedir o seu desenvolvimento. Ou então fazer o sombreamento da palma e impedir o desenvolvimento dela. Quando a gente está pensando em fazer esse banco de forragem e um banco de forragem diversificado, isso não é só importante para os nossos animais, que vai conseguir consumir um alimento diverso, rico em proteína e outros nutrientes, mas também a gente está pensando no solo. A gente precisa sempre lembrar que a nossa terra vai ser a fonte de alimento para as nossas plantas. Então ela precisa ou estar adubada, ou estar protegida com cobertura morta. E também a gente pode usar outra estratégia, que é usar plantas que fornecem nutrientes para o solo, como o nitrogênio, que é fornecido pelas leguminosas, como a leucena e o feijão guandu. Tendo essas informações em mente, então agora a gente vai começar o nosso plantio das forrageiras no nosso banco de forragem. Quando você for fazer o seu banco de forragem, a sua primeira preocupação é preparar a área. Então você vai fazer essa limpeza da área para retirada de tocos ou plantas maiores que são indesejadas ali. Mas lembrando que você precisa deixar uma cobertura se possível, uma cobertura morta em cima, que são esses restos aqui de planta que a gente tem. E também adubar essa área com esterco, que aí pode ser de galinha ou de cabras e ovelhas se você tiver. Mas tem sempre que proteger o solo com camada morta e adubá-lo com esterco, para garantir que haja nutrientes no solo que serão passados para a planta. É esperado que quando você vai fazer o seu banco de forragem, você já tenha decidido quais plantas você vai utilizar. A gente vai utilizar aqui a palma, a leucena, a glicídia e a pornúncia. Você pode usar outras também, como por exemplo a melancia forrageira. A primeira que a gente vai começar é com a leucena. E aí a gente já fez a preparação anterior, que é a quebra da dormência da semente de leucena.
O método usado foi a da água fria, da semente ficar imersa por 24 horas em água fria. Para conhecer outros métodos, você pode assistir o nosso vídeo sobre quebra de dormência de sementes. A gente vai colocar primeiro a leucena, então a gente vai fazer uma linha de leucena. Para isso a gente vai fazer covas rasas, onde a gente vai colocar as sementes. A distância entre uma linha e outra, se você vai colocar duas linhas de leucena, é de 1 metro. Então você coloca uma linha aqui, dá um espaço entre 1 metro e coloca uma outra linha de leucena. Esse não vai ser o nosso caso. O nosso caso é diferente. Como a gente tem uma área pequena, a gente vai aproveitar o máximo dessa área. Então a gente vai fazer uma linha de leucena, uma linha de outra forrageira, até completar o nosso banco de forragem. A leucena, a gente não precisa fazer uma cova funda, então a gente vai fazer o plantio por sementes. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cova rasa e colocar até 3 sementes em cada covinha que a gente vai fazer. A distância entre uma cova e outra é de no mínimo 30 centímetros. A gente vai colocar um pouquinho mais, a gente vai deixar em média aqui meio metro de distância entre uma cova e outra para que a planta consiga se desenvolver bem. A gente está abrindo e fechando as covas porque a gente está gravando, mas quando você estiver fazendo na sua propriedade, abra primeiro todas as covas, depois volte colocando as sementes e depois você fecha. Você vai otimizar o seu trabalho, vai ser mais rápido e menos trabalhoso. A gente fez o plantio da leucena nessa primeira linha, agora a gente vai fazer o plantio da Gliricidia. Para isso a gente está fazendo a preparação das estacas. A gente tirou um galho de Gliricidia em outra área que a gente tem e agora a gente está cortando em pedaços, deixando sempre gemas aqui, porque são essas gemas que vão gerar as raízes, então elas têm que estar viáveis. Deixando algumas gemas na estaca. Porque são essas estacas aqui que a gente vai plantar, vai colocar no solo. A gente vai utilizar 2 métodos aqui, que é o de estaca, o estaca em pé, então a gente vai fazer plantio em pé dessa Gliricidia, e da estaca enterrada no sulco, que é essa daqui que a gente cortou em tamanhos menores. No método da vertical, é importante a gente usar umas estacas mais grossas, de 1 polegada, por exemplo, porque essa estaca mais grossa vai garantir que essa planta tenha alimento suficiente para a sua brotação. E aí a sua fixação, formação de raízes e fixação no solo. E agora a gente vai mostrar na prática como que faz esse plantio. A gente vai fazer a linha da Gliricidia nessa daqui, que fica próximo da palma. Então é uma coisa que você pode fazer. Lembrando que entre uma Gliricidia, uma linha de Gliricidia e outra, você deixa um espaço de 4 metros aproximadamente. Então, como é um espaço grande, no meio desses 4 metros você pode colocar uma fileira de palma, uma linha de palma sem problema nenhum. Você vai otimizar o seu espaço e vai garantir também maior produção de alimento para os seus animais. Agora a gente vai cavar o buraco. A gente precisa cavar uma cova de, em média, 30 centímetros, que é para fazer aquele primeiro método de plantio, que é o método vertical. Então a gente vai fazer a cova e colocar a estaca. Só para lembrar vocês mais uma vez que o plantio da Gliricidia, ela deve ser feito no início da chuva. Ela precisa de um pouco de água para que consiga se desenvolver. Então a gente cavou o buraco e a gente vai pegar a nossa estaca de quase 1 metro e vai colocar dentro da cova e aí fazer o plantio, né? Devolver toda a terra que a gente tirou para dentro da cova novamente. Fizemos o primeiro método, que é o método vertical, e agora a gente vai fazer o plantio no método da horizontal. Então a gente vai fazer o sulco aqui nessa linha e depois vai voltar colocando as estacas. Lembrando que entre uma planta e outra a distância é de 1 metro, então a gente vai contar 1 metro e aí vai começar a abrir o sulco e depois, quando começar a colocar as estacas, a gente vai dar uma distância também de 1 metro entre uma estaca e outra. E agora, com o sulco pronto, a gente já pode fazer o plantio
para as estacas. Depois do suco pronto e as estacas também prontas, a gente vai deitar as estacas dentro do suco. Lembrando que essa distância ela vai ser de 1 metro entre uma estaca e outra. Então depois de colocar as estacas dentro do suco, você volta fazendo a cobertura com o solo dessas estacas. Então, nesse trabalho de montagem do banco de forragem, a gente já tem a primeira linha com leucena, temos agora a segunda linha com gliricídia e do nosso lado nós temos a linha de palma. Como a nossa área é uma área que já tem palma, então a gente não vai fazer esse plantio, a gente só vai mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer. Só mostrar aqui que a gente já está utilizando essa palma para dar para os animais. Então a gente fez uma colheita aqui, ela já está no processo de rebrota, que já vai poder ser usado novamente. Quando você vai pegar a palma para plantio, então o que você vai fazer? Você vai tirar uma raquete, se você já tiver se você já tiver um banco de palma e quiser fazer um outro banco de palma, você pode tirar as raquetes do seu banco de palma e fazer o plantio em outra área. Lembrando que a palma é uma planta riquíssima em água, então a gente deixa essa raquete secar de 15 a 20 dias para depois fazer o plantio. É importante também fazer esse plantio antes de iniciar as chuvas, porque se começar a chover, ela vai acabar apodrecendo. É preciso fazer com que essa palma comece a pegar no solo, criar raízes, para então a chuva vir e fazer a molhação dela. Essa é a raquete que a gente acabou de tirar, então, e essa daqui era uma raquete que a gente já está secando há um tempo para fazer plantio. Você pode observar que ela está mais esbranquiçada, mais seca. Ainda não está no ponto, mas já está um pouco mais seca do que essa. Ela vai ficar aqui mais ou menos ainda uns 10 dias para terminar o processo de secagem. E aí a gente vai fazer o plantio dela. Lembrando que é para murchar um pouco, para tirar um pouco a água. Não é para ela ficar seca, completamente seca, como se não houvesse nenhum pingo de água dentro dessa palma. Vamos fazer agora a linha da pornúncia. Vamos colocar uma pornúncia aqui entre a gliricídia e a leucena. Quando a gente vai plantar a pornúncia, na hora de fazer as estacas, uma coisa que a gente tem que se preocupar é o número de gemas que vai ter naquela estaca. É preciso ter pelo menos 5 gemas viáveis naquela estaca de pornúncia, para que quando a gente planta, quando a gente coloque ela dentro do suco, ela vai então fazer o processo de brotação e gerar uma planta maior que a gente possa cortar e guardar para fornecimento dos animais, ou então cortar e já fornecer esses animais. Essas 5 gemas, ela é o que vai garantir o processo de enraizamento e a brotação. Então, sempre que for possível, pelo menos 5 gemas. Em algum caso que você tiver uma estaca com menos de 5 gemas, você já está comprometendo a sua plantação de pornúncia, porque provavelmente não vai ter uma brotação ali, então você vai perder o seu tempo e a sua área. Quando for fazer a estaca, 5 gemas. Se tiver mais que 5, ok. Se tiver menos que 5, é melhor você não plantar e procurar uma outra estaca. Exceto se você tiver numa condição que você não tem estacas disponíveis, você não tem um banco de pornúncia para conseguir, ou você não tem alguém que vai lhe fornecer. Então você só tem aquela dali mesmo, então planta e faz o teste. Aí quando as suas estacas brotarem, produzirem, aí você vai cortando e fazendo novas estacas e vai preenchendo as falhas que ficarem ali na sua linha de pornúncia. Nossa pornúncia ela vai ser plantada ao lado da nossa leucena. Lembrando que a distância entre uma linha e a outra é de 1 metro. Então a gente fez o plantio da leucena nessa linha do lado e agora a gente vai fazer o plantio da pornúncia nessa linha aqui. Agora que a gente já preparou as estacas de pornúncia, então a gente vai fazer o plantio. Para fazer o plantio, a gente vai primeiro abrir esses sulcos para depois colocar as estacas. Lembrando que a distância
entre uma linha e a outra é de 1 metro. Então a gente plantou, fez o plantio da leucena nessa linha do lado e agora a gente vai fazer o plantio da pornúncia nessa linha aqui. E aí é importante lembrar que essa distância ela é possível porque a pornúncia ela tem um porte menor. Então ela não vai precisar tanto espaço assim como uma leucena precisa ou como uma glirecídia precisa. Se fosse uma glirecídia pra gente colocar aqui, isso já não seria possível ter essa distância de 1 metro. Então seria melhor a gente colocar uma distância entre uma e outra de 4 metros para garantir que tanto a leucena conseguisse se desenvolver, quanto a glirecídia conseguisse também se desenvolver. Nosso banco de forragem, ela já tem uma cobertura morta, que é essa cobertura vegetal. E isso é muito importante, porque dá nutrientes, é matéria orgânica e dá nutrientes para o solo, que depois vai ser utilizado pela planta. Ela também vai proteger a nossa estaca contra a radiação solar, que ela vai proteger o solo e, consequentemente, vai deixar o ambiente mais fresco ali para a estaca. E a outra coisa é que quando a gente molhar ou então chover, a gente vai reter mais água no solo, porque essa cobertura morta que a gente tem aqui, ela vai dificultar a evaporação da água. Então a nossa terra, o nosso solo vai ficar mais úmido por mais tempo. Isso vai garantir mais água para as nossas plantas, ou pelo menos um período de umidade muito maior do que quando a gente não tem uma cobertura morta cobrindo o nosso solo e aí ocorre a evaporação rápida da água que a gente colocou ou que foi proveniente da chuva. Finalizamos o plantio das nossas forrageiras, então o nosso banco de forragem ele já começou a ser formado. O cuidado que a gente vai precisar ter agora é que se houver o surgimento de algumas plantas espontâneas aqui no meio, a gente pode fazer uma capina e deixar essas plantas no próprio solo para ter a cobertura. Ou então, se precisar, de molhar algumas vezes, porque a glirecídia e a leucena elas vão precisar de água nesse início agora, que é para que ocorra a brotação. Diferente da palma, que vai poder esperar até um período de chuva um pouco maior. É importante que vocês fiquem na mente de vocês uma coisa que é a diversidade de forragem. Então, quando pensar em fazer um banco de forragem, pense na diversidade. O que vocês podem colocar ali? E não simplesmente ter um banco só com palma na sua propriedade, ou então só com leucena. Tem um pouco de palma, um pouco de leucena, um pouco de glirecídia, um pouco de melancia forrageira. Mesmo que seja pouco, quanto mais diverso for, melhor vai ser para o seu rebanho e melhor vai ser para o seu bolso. O custo de compra de alimento vai ser bem menor. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário ou então nos envie mensagem nas redes sociais do IRPA no Instagram ou Facebook, IRPA Semiárido. Você também pode mandar mensagem via e-mail, mandando e-mail para o endereço irpa@irpa.org. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.